Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez na bendita Escola Jesus Cristo, nesta quarta-feira, tarde de quarta-feira, dia 22 de abril, e sejam todos muito bem-vindos para mais uma vez refletirmos sobre as lições de Jesus. Que a paz dele esteja junto conosco e abençoando também os irmãos que nos buscam pela primeira vez nessa abençoada escola. O tema da tarde de hoje é do livro de Emmanuel, intitulado Livros, do livro Harmonização. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Se houver alguém na terra com bastante iluminação para prescindir do auxílio de livros edificantes, esse alguém foi Jesus. Entretanto, o Cristo leu segundo a notícia do Evangelho. O bom livro é um sublime roteiro de claridades espirituais, constituindo a presença dos elevados mensageiros da evolução. Meus irmãos, naquela época, a sinagoga era um local não só para os judeus se encontrarem e, conforme costume, estarem lendo, estarem orando. Nos relatos dos historiadores de que as sinagogas, algumas delas, serviam também como colégio de meninos, algumas delas se discutiam política. Na sinagoga específica de Jesus, de Nazaré, não temos esse relato. Então, Jesus busca a sinagoga objetivando, estar ali lendo, orando e falando coisas de cunho religioso. Emmanuel, nessa mensagem, ele não detalha, não se prolonga no que Jesus leu. Mas nós trouxemos aqui, segundo logo após Lucas vai nos narrar, é que Jesus leu para aqueles que estavam presentes, se levantou e leu para os presentes a seguinte mensagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou a um ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vós acabais de ouvir. Reportando a Emmanuel, ele continua: é interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Então Jesus ele não desrespeitou o costume da época, mas para ele seria a prioridade daquele momento, seria ele ler aquilo que estava escrito para que isso pudesse estar vinculado à sua missão. Mais alguns detalhes sobre esse parágrafo, nós vamos observar que é impossível para nós, falarmos em bom livro, sem pensar em alguns vultos importantes, vultos que foram valiosos e que nós, ou para quem já estuda a doutrina espírita, são vultos de grande importância. E aí nós enumeramos alguns,
que com certeza alguns de vocês já devem estar sabendo de quem vamos falar, né? E quem são esses vultos? Chico Xavier, Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel e tantos outros. Allan Kardec, que segundo o seu Clóvis Tavares, vou transcrever aqui as palavras do seu Clóvis Tavares. Allan Kardec foi um exemplo abençoado de virtude e de trabalho. Continuando, um sábio missionário de Jesus, que distribuiu e continua dispensando bênçãos de consolo e espiritualidade entre os famintos de paz e conhecimento. Então, eu achei essa frase assim de uma simbologia muito valiosa, porque é aqueles que têm fome de paz e de conhecimento. Isso ele está falando de Allan Kardec. E como todos nós sabemos, ou um dia vamos ter a oportunidade de saber através dos livros, Allan Kardec, ele foi responsável por diversas obras. E, inclusive, nós não vamos aqui estar fazendo igual a Gandhi, né? Em que foi buscado, né, por uma mãe, e a mãe pede para que Gandhi interfira, porque ela gostaria que Gandhi pedisse ao seu filho para parar de comer açúcar. E Gandhi, né, naquela humildade, pede que ela volte na semana seguinte. Pois bem, na semana seguinte ela voltou. E aí Gandhi fala para o menino, para o filho, pare de comer açúcar. E ela pergunta a Gandhi, Gandhi, se você era isso que você faria, só isso? Mas por que você não fez isso na semana anterior? Evitaria eu voltar aqui essa semana. E aí ele responde para ela, mas antes eu precisava parar de comer açúcar. Então, meus irmãos, aqui é a mesma coisa. Para a gente falar desses livros tão importantes na história do mundo, seria necessário que a gente lesse todos eles com muita atenção, né? Como Gandhi fez para parar de comer o açúcar. Mas nem todos eles a gente teve a oportunidade ainda nessa encarnação de lê-los totalmente. E aí a gente vai destacar aqueles mais importantes da obra de Allan Kardec e que nós todos possamos colocar como prioridade, né, a leitura desses livros, porque nós sabemos que é importante o conhecimento e quanto mais conhecimentos a gente exige do nosso espírito, mais a nossa evolução intelectual e espiritual ela pode estar acontecendo. Então, a primeira obra que a gente destaca de Allan Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo. E, mais uma vez, né, é um livro que todos nós devemos nos esforçar e mesmo aqueles que não se consideram cristãos. Considero que mesmo que a pessoa não seja cristã, mas ela deve procurar ler, porque às vezes a pessoa tem um espírito indagador, né? Gosta de ler, e aí a gente recomenda a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma leitura com muita atenção, né? Com muito respeito às orientações contidas nesse livro, que é um livro realmente de caráter muito educativo e também tem muitas mensagens consoladoras. Ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagens esclarecedoras de espíritos valiosos, São Vicente de Paulo, o Erasto, né? Vários espíritos, o Espírito de Verdade, o próprio Allan Kardec, né, faz diversos esclarecimentos. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos relacionar, né, os mais importantes de Allan Kardec, que são
é o Evangelho o Livro dos Espíritos, que nós também sabemos que na semana passada comemorou-se mais um ano, né, em que ele foi promulgado, publicado. O Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno, a Gênese, e tem mais dois, que esses dois também eu não tive a oportunidade de ler, mas ainda vou ler, né, que são as obras póstumas, e o que é o Espiritismo, que essas duas últimas obras, elas complementam as cinco últimas que eu falei anteriormente. Outro autor que também é destacado e que, falando em livros, a gente não pode deixar de falar, é o André Luiz, né? E nós destacamos do Espírito Emmanuel, já no prefácio do primeiro livro escrito por André Luiz, que foi o Nosso Lar. No prefácio, Emmanuel nos fala: o homem terrestre não é um deserdado, ele é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Ele é aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Então, meus irmãos, em todas as mensagens, em quase todas as mensagens que vamos estar lendo, é necessário que a gente, mesmo que a gente não tenha, porque muitos irmãos, eles não conservaram ou não criaram o hábito, né, a prática de estar lendo. E eu me recordo que a minha mãe, ela não gostava de ler, mas ela pedia que a gente, assim que ela tivesse terminado os afazeres de casa e tudo, era aquele momento em que ela não ficava com nenhuma preocupação, ela nos solicitava que a gente pudesse ler. E ela sempre pedia que a gente lesse para ela, né, um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo. E isso fez com que a gente, assim, gostasse da leitura. E dando continuidade, a gente vai também falar das obras de André Luiz. Como todos nós sabemos, o livro Nosso Lar foi o primeiro da série dele, né? Depois teve os Mensageiros, Missionários da Luz, que é um livro que eu li e gostei muito, e recomendo àqueles que queiram realmente aprender um pouco, sintonizar um pouco, né, com as leis divinas, que leiam a obra de André Luiz, de Allan Kardec. Depois veio Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, que é um livro que a gente tem que procurar também reler, não só ler, como reler. Fala da importância da prece, a importância da intercessão espiritual, né, onde narra ali a Evelina, uma jovem que faz uma prece para a sua família, e daquela prece, como que o mundo espiritual, ele chega, ele vai tratando de todos aqueles espíritos, até que realmente haja uma harmonização desses espíritos, traga de volta as possibilidades de um espírito suicida, que ele continue sendo amado pelos seus algozes, nas condições agora de pai, de mãe. Então é um livro muito interessante e que a gente recomenda, principalmente para as pessoas que gostam, né, de romance e gostam de estar sempre aprendendo coisas novas. E aí, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, que é um livro também muito bom. E aí a gente traz também um alerta, né, de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, que é um livro que a gente busca sempre muito consolo. Esse livro Vinha de Luz
é interessante que até a gente coloque ele na nossa cabeceira, né? Eu estou lembrando agora de uma amiga que colocava os livros espíritas na cabeceira. E aí ela colocava aquela pilha de livros e às vezes, por vezes, até atrapalhava, colocasse outras coisas. E aí a gente perguntava, meu Deus, mas tantos livros assim? E aí ela brincava com a gente, dizia que se, enquanto ela dormisse, chegasse no quarto dela algum espírito inferior, que ele olhasse para aqueles livros todos e ficasse assustado e fosse embora. Na verdade, ela estava utilizando os livros como um amuleto. E não é isso que a gente tem que... A gente realmente tem que utilizar os livros, né, no intuito maior de lê-los, refleti-los e estar realmente aprendendo coisas novas e aprendendo e nos sintonizando com a lei divina. É esse o nosso maior objetivo em estar lendo e estar adquirindo esses livros maravilhosos. Então, o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos alerta. O Evangelho é o roteiro do otimismo. O Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infantilidade espiritual e cresçamos para ser o Pai. Cresçamos para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos. Essa frase demonstra que Emmanuel realmente, além da sabedoria espiritual, né, ele coloca aqui, eu destaco a palavra tutor, porque a gente sabe que é uma instituição jurídica e é diferente do curador, do curatelado. Então ele coloca tutor porque ele fala em infantilidade espiritual. E aí a gente sabe que o tutor, né, ele é o responsável pela vida, tanto patrimonial como civil, é um protetor, é alguém que vai estar falando em nome daquele que é relativamente ou absolutamente incapaz, que são as pessoas, as crianças até 18 anos. Então ele coloca essa palavra muito bem colocada, porque o tutor realmente ele está ligado até a gente completar a maioridade. Então ele nos chama para que a gente saia dessa infantilidade espiritual, que sejamos, junto com o Pai, tutores de nós mesmos. E a gente só vai conseguir fazer isso, né, como bem ele fala, adquirir esse não desperdício de energia, né, em dois momentos, em duas circunstâncias, né, junto com o Pai, crescendo junto com o Pai. E isso a gente faz através da iluminação de nós mesmos. E, conforme a lição dessa tarde, o livro, ele nos ajuda muito para que a gente tenha essa iluminação. E nós temos aqui, irmãos, que criar esse gosto da leitura, ou do contrário, mesmo que a gente não tenha o gosto, que a gente peça a alguém que goste, né? Tem tantas pessoas que vai na casa dos idosos, né? Aqueles voluntários para ler para os idosos. Tem tantas professoras que são marcantes da vida, né? Das crianças, por estarem lendo, contando histórias. E isso é muito importante, é muito valioso, é muito marcante para a vida da pessoa, né? Para a própria iluminação e crescimento. E sempre utilizando de livros que possam nos ajudar a promover esse crescimento que tanto o Emmanuel nos chama a atenção, né? E que o próprio Emmanuel, a gente sabe que pelas encarnações dele, né, ele não adquiriu tanta sabedoria, né?
sem se apoderar de escritas e de estudos reiterados naquilo que ele considerou importante. Então, voltando aqui ao parágrafo 3º, ele continua. É interessante observar que, conforme a notificação do apóstolo, Jesus se levantou para a leitura dos escritos sagrados. Indicaria semelhante atitude determinada obrigação convencionalista aos aprendizes do cristianismo? Sabe-se que o Divino Mestre, e aí já vem a resposta de Emmanuel, sabe-se que o Divino Mestre nunca impôs qualquer gesto de convenção. Isso Emmanuel está nos dizendo. E a gente sabe, né, que Jesus, se paira essa dúvida de que Jesus, ao levantar, né, na sinagoga, ele impôs algum ato de convencionalismo, a gente lendo e sabendo de tudo que Jesus nos trouxe, de atitudes, de exemplos, em vários momentos ele demonstrou ao contrário. Ele demonstrou que ele quebrou alguns convencionalismos e não manteve. E na época, e a gente tem diversos exemplos, como por exemplo, quando ele conversa com uma mulher em público. Nessa época era mal visto se conversar com uma mulher em público. E demais, a mulher samaritana, né? Ele, judeu. Então, o que tornava o diálogo assim, incomum, porque os judeus e os samaritanos, eles tinham diversas divergências, sérias divergências. Então, Jesus conversa com a mulher em público, essa mulher é samaritana, Jesus era judeu, né? Discute com a mulher assuntos religiosos, assuntos religiosos na época era reservada somente aos homens e na sinagoga, né? Jesus também demonstrou que ele não veio para conservar o convencionalismo e as tradições da época, também quando ele não permite, né, que os homens agressores apedrejem Maria de Madalena, Maria de Magdala, Maria Madalena, né? E naquela época, as acusadas eram só as mulheres, as acusadas de adultério somente eram as mulheres, e somente era dado a elas a condenação pública. Então, Jesus também quebrou esse convencionalismo quando ele defende, né, Maria de Madalena, Maria de Magdala, e chama os demais, né, agressores à realidade, né, daquela situação. E além dessas passagens, existem outras em que Jesus desarmou com muito cuidado, com muito amor, com a sua força magnética, os preconceitos da época. Então, meus irmãos, é indispensável que nós da gente receber essas páginas. Então, meus irmãos, é muito necessário, né, e indispensável que possamos receber essas páginas edificantes de coração e mentes sempre levantados ao Altíssimo, para que o aproveitamento seja melhor, né? Já falamos de Allan Kardec, já falamos de Chico Xavier, já falamos de André Luiz, né? Mas eu também, nesse tema, me lembro do nosso ilustre médium, Eurípides Barçanufo. Eurípides, ele teve, né, uma relação muito importante com os livros. E a sua biografia, que inclusive existe, né, já no YouTube, nos diz que ele, a sua mãe, uma das primeiras experiências que ele teve, né, com os livros foi por conta da doença da sua mãe, em que um médico vem à casa
E aí ele fica fascinado, porque ele sempre foi muito inteligente, um menino de compreensão fácil e uma criança acima até da sua idade cronológica. E aí, depois do médico homeopata consultar a sua mãe, ele fica admirado E aí, então, o médico dá a ele um livro de presente, observando que ele era uma criança, né, acima da idade dele em relação à inteligência e entendimento. E ele fica tão fascinado com esse livro que ele acaba querendo ser médico também. E aí, por algumas circunstâncias, o pai dele chega até a fazer inscrição, mas aí ele opta em ficar cuidando da sua mãe, né, na sua cidade, em Minas. E outro momento em que ele tem uma relação com o livro é quando a segunda experiência, que nessa biografia dele narra, né, foi quando o seu tio, né, o tio dele já era um espírita, seguidor, médio, e oferecia serviços, né, já como espírita na cidade, e o Eurípides, na tentativa de fazer com que o tio largasse essa coisa de espiritismo, que na época era coisa considerada, né, uma religião não muito bem aceita, uma religião do diabo, as pessoas estavam loucas de seguir essa religião. E numa noite os dois conversam, discutem, e aí já exausto o tio dele diz para ele: olha, Eurípides, você é uma pessoa letrada, muito inteligente, eu não vou discutir com você, né? Eu vou apenas te dar esse livro para que você leia, e aí depois, então, a gente volta a conversar. E aí o livro foi esse daqui, dado a Eurípides naquela noite. É um livro Depois da Morte, de Leon Denis. E aí ele lê a noite toda, porque ele era gostava muito, né, de aprender. E aí, naquela época não havia energia elétrica. E aí ele lê mesmo de lamparina. E esse fato com o livro, ele acaba, mais lá na frente, fazendo com que o Eurípides venha a ser um espírita consagrado, né? Além de educador, além de vereador que foi, um médium de várias faculdades mediúnicas, né? E uma pessoa muito importante para aquela comunidade, importante para o Brasil, até para o nosso país, né? Quem tiver oportunidade pode estar lendo a sua biografia. O terceiro momento em que ele tem relação com o livro foi quando a sua mãe também começou a se preocupar, porque a religião na época era tida, né, como seguidores loucos, e enfim, ela pede para que ele queime todos aqueles livros, ele já na condição de espírita, né, e a mãe dele sugere: olha, eu vim aqui e só saio daqui depois que você queimar todos esses livros. E aí ele fala: mãe, eu não vou queimar, eu só vou queimar depois que então você ler todos esses livros junto comigo. Senta e vamos ler o livro juntos. Ela: olha, eu estou aqui porque seu pai está mandando. E naquela época, as mulheres, né, elas faziam, os maridos mandavam, as mulheres faziam, né, e ela foi a intermediária aí do pai, porque o pai também tinha pedido isso a ele para que ele queimasse aqueles livros. As pessoas atravessavam a rua quando encontravam alguém espírita, e era uma coisa muito difícil até para os pais, né, saberem que um filho estava seguindo a religião naquela época. Pois bem, ele senta, né, coloca a mãe sentada, e aí começa a ler. E a mãe volta para casa e o pai pergunta: e aí, ele queimou? Aí a mãe responde: olha, ele mandou um recado para você, dizendo que só vai queimar depois que você ler todos os livros.
Aí ele, aí ela falou, e outra coisa, a partir de hoje, eu também sou espírita. Então, meus irmãos, é o poder, né, de um livro bem edificado, bem lido e bem compreendido. E para encerrar, não podemos deixar de falar em livros e não falar dessa pessoa, dessa figura que foi importante para todos nós e que nós, brasileiros, e todos nós do mundo inteiro devemos muito a ele, né? E que Haroldo Dutra nos falou no dia 2 de abril de 2015 de que sem Chico nada disso seria possível e que ele veio realmente descortinar, né, um novo horizonte, um horizonte cheio de esclarecimento, de sabedoria, e que ele foi esse grande instrumento. Então, meus irmãos, falamos de Allan Kardec, falamos de André Luiz, Eurípides Barçanufo, e deixo aqui também, além de todas essas obras, deixo aqui 2 sugestões para as nossas irmãs que têm mães ou pais que gostariam de estar já iniciando esse livro, A Vida de Allan Kardec, escrita por o professor Clóvis Tavares, e também esse livrinho aqui para as crianças, que são de espíritos diversos, né, psicografado por Chico Xavier, que tem bastante historinhas e uma leitura edificante para as nossas crianças. Que a paz do nosso Senhor Jesus possa estar com todos nós e esteja nos nossos lares nesses momentos em que é necessário que fiquemos em casa. Mais uma vez, que a paz de Jesus esteja conosco. Que assim seja, meus irmãos.